Boa tarde, meu nome é Ana, sou professora de inglês e português aqui em Christchurch, New Zealand. E agora, hoje, gostaria de compartilhar com você a segunda parte, falando da gíria daqui de Nova Zelândia, sobre pessoas e lugares. Primeira parte foi mais sobre lugares e hoje mais sobre pessoas. E vou falar principalmente em inglês, porque por ser um vocabulário mais avançado, mas no final vou dar um resumo em português, se eu lembrar. Então, para começar, essa palavra aqui, mate, em inglês, né? So, mate is used for a friend or a stranger, but usually only men talking to or about men. You might, if you're a female, say my mate and then talk about a guy, but often it's used between guys to say, hey mate. It's very common in Australia. A lot of these words are used in Australia and New Zealand. This one here is really common in Australia, but it's still really common here, especially among young people. This one, bro, is short for brother, and cuz is short for cousin. These are also really common with young people, like my son will use these words a lot, and to talk about a friend, or instead of using the good friend's name, you can call him bro or cuz. But again, it's usually between males, not, as far as I know, females don't really use these words. I certainly don't. Now, these ones are used by everybody, okay? So we have, in a kind of an affectionate way to talk about someone. So this word chap is really mostly used more older people, like my dad might use this word, chap. Could say, call someone a nice chap. He's a nice chap. Or you're a good chap. Again, it's really only used in Australia and New Zealand, and it is an older word. This one, bloke, is used more for someone a bit older as well, maybe 30s and up, and you might say he's an all-round good bloke. And this one, dude, is common for anyone from children to young 20s kind of person. So it can be used as a name, like, hey, dude, what's up? I wouldn't say that. My son would say that. Or to talk about the person. So he's a great dude. Or if it's a little boy, might say, what a cute little dude. Or someone might also be called a cool dude. So keeping on with the theme of males, and again, these are words that everyone will use. A hoon is a young, crazy driver, and I'm not being sexist when I say usually that will be a boy. So it's a young, crazy driver is called a hoon. So those ones, that do donuts spinning around and around in the street, or screeching their tires, or racing late at night or early in the morning, like 1 a.m. I hear them sometimes on the busy 2-lane street near me, and I can hear them racing. So they are hoons. A hooligan is a young person disturbing the peace. So people may be having parties or drinking around the street. Just any young people disturbing the peace are hooligans. And sorry to be sexist, but it's often males, I think. This word here, crook, has two completely different meanings. So one is if you're sick, you could say, oh, I'm feeling so crook. So anyone can use these words. It's not talking just about male or female. You can use it to say you're feeling crook, or you can call someone a crook, and that means they are a criminal.
And I put two other words down here which you might not know, and they mean steal. So a crook often is a criminal, is often a thief or a robber. And so two words that we use commonly to talk about something informally that got stolen is to say, like, my phone got nicked from my bag, nick. And Nick is also a boy's name, just so you know. And flog is another word we use to say, an informal word to say steal. Now, these words mean tantrum. A tantrum is an uncontrollable outburst of anger or frustration, and what we use tantrum for usually is a toddler, someone like a child 2 or 3 years old, throws themselves on the ground, their feet and arms going and screaming at the top of their lungs, usually when they have an audience, someone to watch their display of anger and frustration. So that's usually, tantrum is usually used for a young child. But if you want to talk about an older person doing that, you can also use it for a young child, but sometimes, like teenagers especially, but even older, maybe your partner, do a bit of a tantrum, but because they're older, you can say that they're throwing a wobbly, throw a wobbly. And then this one, pack a sad, is when something doesn't go your way and you get kind of grumpy, or another word we use is pout. So it's kind of like, and just another word we use is mooching around. So it's kind of like you're annoyed, but you're not going to talk about it. You're just going to show by your attitude that you're annoyed. So that's pack a sad. And you can pout, which is a verb, or you can sulk, which is another verb. So, for example, teenagers quite often do that when they want to go somewhere and do something, they're not allowed. And instead of throwing a wobbly, they'll just pack a sad, mooch around, nothing's good. And lastly, these are more positive. So you can talk about somebody who's funny as being a crack up. You know, the kind of person who's just always making you laugh? Those people, you can call them a crack up. You can also talk about a situation that was really funny as a crack up, like someone accidentally did something, like walked into a telephone pole or something, and that was a crack up because they weren't watching where they were going and they didn't get hurt, hopefully. So you can also say, if you laughed a lot about something funny, usually it's something you weren't expecting and just happened to be really funny, you can say you cracked up. I cracked up, it was hilarious. And then the final one that we use here in New Zealand is hard case. So a hard case is an affectionate way to talk about someone who's quite amusing. They might be witty, like I have a friend who's a hard case. She can turn anything into a joke and just be funny without being stupid, but kind of silly. So it's an affectionate way to talk about her as being a hard case and someone who's amusing. So they're interesting but funny at the same time. So I hope that you've learned something today, and like down below, share this video, and I'll just go through these again, giving some translations in Portuguese so you can check your understanding. So, mate é um amigo, mas geralmente de homem para homem. Vai falar de um amigo, ou pode até falar de um cara, tipo o cara, mate, tipo colega no trabalho, por exemplo. O bro é curta, palavra curta para irmão, brother.
E cas é curto para cousin, que é primo. E isso é usado só homem para homem, para se falar de um bom amigo. Pode ser o irmão mesmo, ou o primo mesmo, ou pode simplesmente ser um bom amigo. Essa palavra chap, se seu inglês você está precisando entender o português, não se preocupe muito com essa palavra, que é uma palavra mais antiga. Meu pai, por exemplo, iria usar chap para falar de um outro homem mais velho, tipo a idade da pessoa para cima, talvez, mas é uma palavra antiga que não está usada muito hoje em dia. O bloke é uma pessoa, um homem, simplesmente significa homem, mas pode ser de 30 para cima, tipo. E é usado muitas vezes para falar que é um cara bom, tipo, he's a good bloke. E esse aqui, dude, é para menino de qualquer idade, pode ser até menino pequeno, até uns 30 também, ou um pouco mais. É um nome afecionado, e até eu estava pesquisando na internet e eu vi que a pessoa usa como título, tipo, ele trabalha com cachorros e ele botou que ele é o dog dude, que é o cara que trabalha com cachorros. E a gente fala, às vezes, o cool dude, ou fala assim, hey, dude, sabe? Eu não falo isso porque eu sou velha, mas meu filho, que é adolescente, fala isso. E pode falar de um menininho, tipo, oh, what a cool little, cute little dude. Essa palavra hun é para falar de motorista bem jovem que dirige feito doido. Eles fazem tipo, como é que é a palavra? Eles vão fazer corrida nas ruas quando não tem movimento. Eles dirigem sem muito cuidado. Ok? E hooligan também é jovem, o adolescente que está perturbando a paz do povo. Estão fazendo muito barulho na rua, fazendo festa na casa, e pode chamar de hooligans. Aqui, crook tem dois significados bem diferentes. Crook é doente. Não posso ir ao trabalho hoje, eu tô crook, ou essa semana eu passei muito mal, seria I was crook this week, really crook. Outro significado completamente diferente é um criminoso. É uma palavra bem informal, né? E quando se fala em crime, especialmente está se referindo a roubar, né? O roubo. E duas palavras que a gente usa para roubo são nick, que também é nome de menino, e flog, que são palavras informais para falar que algo foi roubado, tipo, o meu celular foi roubado, my cell phone got nicked. Aqui essa palavra tantrum é quando tem criancinha que faz pirraça, sabe? A pirraça de se jogar no chão, gritando, especialmente no meio das lojas e em público, né? É tantrum. Mas quando é uma pessoa mais velha, tipo, adolescente, pode falar tantrum, mas seria mais comum, tipo, falar throw a wobbly, que é no presente. Don't throw a wobbly, se a adolescente está começando a ficar meio pirracento. O menos exagerado seria peck a sad. Peck a sad é quando está chateado e o comportamento fica de alguém aborrecido, mas que não vai conversar a respeito, só fica assim, meio pirracento de quieto, sabe? Então, peck a sad, ou a gente também pode falar de pout ou sulk. E tipicamente dá para ver na cara que a pessoa está chateada, mas não está falando. E por final, esse aqui é crack up.
Crack up é uma pessoa que é muito engraçado, tá, sabe, faz as pessoas rir. Ou também pode ser o que fez você rir. Muitas vezes uma coisa acontece por acaso que é muito engraçado, como tem aqueles programas de vídeo na televisão, né? Ou em YouTube, que são para as pessoas ficar rindo. Se realmente faz rir, é um crack up. E você também pode dizer, se você riu muito com uma coisa, você pode dizer I cracked up, que eu ri muito. E hard case. Lembra que todas essas palavras são da Nova Zelândia e muitos também na Austrália, mas, por exemplo, nos Estados Unidos talvez eles não usam muitos. São bem típicos daqui mesmo, de Nova Zelândia. Então, hard case é uma pessoa não tão engraçado como um crack up, mas eu tenho uma amiga assim que sempre faz eu sorrir, sabe? E também quando vai falar de uma pessoa como hard case, você está falando bem daquela pessoa, com um termo de afeição. Então, eu espero que você aprendeu novas palavras hoje, para você saber como usar mais do que eu podia levar tempo para explicar aqui. Vai no Google e coloca as palavras e vê o que Google lhe fala sobre isso, tá? Google é bom para ensinar mais e ver como usar nas frases essas coisas. Não esquece de curtir, like, por favor, compartilhe e até a próxima. Bye bye. Ciao for now.